noite a todos os irmãos. Boa noite à espiritualidade amiga que se encontra conosco neste momento, sob a luz do Mestre Jesus. Essa noite é uma noite inspiradora. Com certeza, meus irmãos, é uma história de alguém, um grande amigo meu, e eu tenho certeza, um grande amigo de cada um de vocês. Há mais ou menos 12 anos eu chego nessa casa espírita, nessa seara tão bendita, e eu sou apresentada espiritualmente ao mentor dessa casa, que eu não conhecia. E eu sou uma menina de sábado. Eu iniciei meus estudos na casa há mais ou menos 12 anos. E eu fui acolhida. E posso dizer a todos vocês, sou muito grata. E com certeza aprendi aqui a conhecer Jesus. E também o mentor desta casa, que é o nosso assunto da noite de hoje. A nossa casa agora em outubro faz aniversário 30, já faz 30 anos, né? A nossa casa, Gênero. Vai para 35. 35, olha só. Então logo que alguns irmãos vieram, né, se reuniram para fundar Mãos Unidas, sempre vem, através da espiritualidade amiga, um mentor que consideramos patrono da casa. E a Mãos Unidas, então, tem como patrono Francisco Valdomiro Lores. Mas quem é Francisco Valdomiro Lores? Nas nossas preces nós ouvimos muito isso. Nós, trabalhadores da casa, sentimos muito a presença espiritual desse espírito amigo chamado Lores. E é sobre a história dele que a gente vai falar na noite de hoje. Ele nasceu František Vladimir Lores, na República Tcheca, numa região da Boêmia chamada Província de Zor, em 24 de dezembro de 1872. Lores, desde criança, muito pequeno, ele se destaca como um fenômeno linguístico, ou seja, na idade de 4 ou 5 anos, ele já estava alfabetizado e já falava vários idiomas. Aos 17 anos, era professor e falava fluentemente línguas, idiomas, como inglês, francês, alemão, italiano, hebraico, árabe, grego, chinês, bem como o aramaico, que era a língua falada por Jesus. Então, quando Lores completa 17 anos, ele vem de uma família católica, a mãe era uma católica praticante, e ela, então, vendo a capacidade, a inteligência do menino, lá na Tchecoslováquia, né? Ela sonha que ele seria um sacerdote, né? Em uma educação cristã dentro do catolicismo. Mas quando Lores completa 17 anos, através do convite de um amigo, ele participa como estudioso, como curioso, de uma sessão mediúnica. E é exatamente nessa sessão, nesse encontro espiritual, que é dito a Lores que ele tem uma caminhada iluminada
com a doutrina espírita. E ele iria além do mar, né? Ele iria atravessar o mundo e ele tinha uma missão na Terra, uma missão espiritual. Que com todo o seu conhecimento, com toda a sua inteligência, a sua capacidade, principalmente em comunicar-se, ele teria então essa missão de levar além do mar os seus conhecimentos. Então foi quando ele parte para o Brasil. E durante a viagem é apresentado para ele a língua portuguesa. E ele tinha uma capacidade tão real que durante a viagem ele estuda a língua portuguesa. E chegando ao Brasil, em São Paulo, a princípio ele chega em São Paulo, ele já domina o português. Lawrence foi intelectual, professor, filósofo, médico homeopata, escritor, e ele vem trabalhar no Brasil, inclusive, como tradutor. E é exatamente como ele falava fluentemente o francês, né? Ele abraça os livros de codificação espírita de Allan Kardec. E assim, traduzindo os livros, a obra de codificação, ele tem o conhecimento da doutrina espírita. Ele tem mais ou menos 73 obras publicadas, né? Ele era bem mais que um poliglota. Poliglota é aquela pessoa que domina 5 idiomas. Lawrence falava bem mais que isso. Então, aos 18 anos, ele publica o primeiro manual de uma língua chamada Esperanto, que para os tchecos é considerada uma língua universal. Então, ele tinha essa preocupação, né, de que todos falássemos, quem sabe, uma mesma linguagem, tivéssemos a mesma capacidade de comunicação entre todos os povos. Então, ele é um dos fundadores da Associação Universal de Esperanto, na cidade de Genebra, na Suíça, tá? Bom, nesse tempo, então, ele passa por São Paulo, né? E ele chega ao Rio Grande do Sul, na cidade de Dom Feliciano, que na época se chamava São Feliciano, tá? Ele migrou para o Brasil em 1891. Lawrence, ele produziu, publicou diversos livros e artigos sobre o espiritismo, principalmente nesse momento de tradução, né? Ele trabalhava como tradutor. Então, a espiritualidade linguística de Lawrence era uma coisa fora do comum, né? Nós poderíamos, durante a minha pesquisa e várias leituras, assistir muitos documentários, né? A própria Federação Brasileira Espírita cita muito, né, a contribuição de Francisco Lawrence para, principalmente, a divulgação da doutrina espírita. Então, ele é muito estudado, todas as universidades do Brasil e fora do Brasil estudam Lawrence, né? Essa capacidade imensa realmente de a sua inteligência, a sua capacidade, né, linguística. Ele desencarna no dia 24 de maio de 1957 em Dom Feliciano, que é mais ou menos 170 quilômetros de Porto Alegre.
Ele é considerado, então, um fenômeno, né? Ele dominava mais de 104 idiomas, tá? E uma das questões importantes, Dom Feliciano, inclusive, existe lá através de uma historiadora chamada Luciana Novinsky, né? A gente pode até assistir, tem vários vídeos, convido vocês, né? Tem vários vídeos, documentários na cidade de Dom Feliciano, inclusive através dos netos de Francisco Lores. Tem uma, eu vou dizer assim, não é um monumento, me ajudem, é algo assim, ele é uma figura ilustre realmente, né? Ele foi um morador ilustre da cidade, tá? Nessas mais de 70 obras publicadas aqui no Brasil, né? Ele tem 2 casamentos e ele se destaca não só como educador, mas como agricultor, médico homeopata, filósofo, astrônomo, astrólogo, tá? Médium, então, e esperantista. Tem 13 filhos legítimos, 8 adotivos. E lá em Dom Feliciano contam, né, que ele transformou a sua residência, a sua casa, em um local onde pessoas de outras cidades, ou cidades próximas, ou longe ali daquela região de Porto Alegre, ele abrigava essas pessoas que não tinham onde ficar hospedadas. Lores abrigava essas pessoas para que elas pudessem estudar. A educação sempre foi uma bandeira de Lores. E isso vem uma contribuição importantíssima, não só, né, ao povo gaúcho, mas ao nosso país. Em 1918, ele era conhecido até como médico homeopata. Existem várias histórias, contos assim, e as pessoas às vezes não tinham condição financeira de se tratar e procuravam o professor Lores. E ele era um conhecedor de ervas homeopáticas, né? Então é chamado médico homeopata, ou curandor. E as pessoas buscavam Lores, né? Não tinham condições de ir até a capital, né? De ter uma consulta médica, e Lores tratava essas pessoas, cuidava delas, né? Tem obras, inclusive, dele também ensinando conhecimentos de ervas, sobre ervas medicinais, tá? E em 1918, o Rio Grande do Sul, Brasil, né, foi acometido pela epidemia de gripe espanhola. E essa gripe, ela atingiu o mundo todo. E Lores, ele fez, né, empiricamente, a gente diz, da sua forma caseira, ele criou uma vacina. E dessa vacina, ele protegeu todos aqueles habitantes ali de Dom Feliciano e em volta dessa cidade. Então as pessoas chegavam, né? Tem relatos assim que chegavam de qualquer tipo de locomoção, de carro, carroça, cavalo, né? E pediam a ele assim, sobre a vacina. E ele vacinava. Então naquela região ali não teve a doença. Francisco Valdomiro Lores não era só um homem sábio, mas muito iluminado. Ele sempre divulgou não só a doutrina espírita, mas principalmente o amor ao próximo. Generoso, solidário, não tinha como descrevê-lo. As pessoas dizem isso, quem conheceu, né? Não tinha como descrever Lores. Como era Lores? Não tem uma definição. Um homem sábio, justo, humilde e extremamente generoso.
também é importante dizer que ele sempre chamava muita atenção esses dons extraordinários que ele tinha, né? Na época, inclusive em Porto Alegre, ele foi convidado pelo então governador do estado, Getúlio Vargas, lá na década de 30, para ele conversasse com as pessoas, né? Falasse sobre os seus conhecimentos. E ele era tímido, ele era um homem simples, ele dizia ser um agricultor, um educador, né? Ele juntava crianças do vilarejo para alfabetizar, né? Ele era um homem simples, mas de uma capacidade, de uma inteligência extraordinária. Então, o governador convida ele, né, para ele faça alguma coisa que as pessoas vejam quão extraordinário ele é. E ele simples, ele disse que não tinha como fazer isso. Então deram para ele um grão de feijão, um grãozinho de feijão. E ele pegou na mão assim o grão de feijão. E ele juntou as duas mãos. E quando ele abriu as mãos, o feijão havia germinado. Então as pessoas, ninguém realmente diziam, né, que os dons de Lawrence, a capacidade dele, a mediunidade dele realmente não era desse mundo. Digo a vocês que ele desencarnou então em 1957, aos 84 anos. As obras literárias de Lawrence são muitas, tá? A primeira chama Bhagavad Gita, Esperanto sem mestre. Ele produziu romances também como Chamas de Ódio e A Luz do Puro Amor. Homeopatia Brasileira Doméstica, e ele é importante porque ele tinha conhecimento, mas ele tinha o interesse de passar esse conhecimento para as pessoas. Cabala e Tradição Esotérica do Ocidente, em 1952, e Raios de Luz Espiritual. São algumas das muitas obras, né, que são assinadas, então, pelo Francisco Lawrence. Dia 24 de maio de 1957, na cidade de Dom Feliciano, aos 84 anos, então, cercado da família, ele desencarna. Olha, o que eu tenho a dizer, e eu vou fazer agora uma homenagem assim individual. Há 12 anos atrás, eu cheguei a essa casa para estudar. Conheci a doutrina espírita. Minha mediunidade aflorou aos 5 anos de idade. Eu fui uma criança e vi espíritos. E eu tinha muito medo. E eu consegui, há 12 anos atrás, aprender alguma coisa sobre isso. Conhecer Jesus, conhecer fenômenos, conhecer esse caminho. E quando eu cheguei às espíritas, convidada por uma amiga a estudar, eu fui apresentada a Lawrence como mentor. Nesse primeiro mês, num estágio de desdobramento espiritual, eu vim até essa casa com os meus pais, que já estavam desencarnados nessa época. E eu costumo contar essa história que eu fui acolhida por Francisco Lawrence. Um homem simples, um sotaque polonês, né? E me acolheu. E aqui estou, né? A gente sempre tem o que aprender, meus irmãos. E eu desejo assim a vocês, a todos vocês, venham estudar, venham conhecer. Eu digo a vocês que Lawrence é um homem, é um espírito de uma grandiosidade, de uma bondade, de uma luz imensa. E nós aqui nessa casa bendita
nós temos junto dela, no plano espiritual, o Hospital São Francisco de Assis. Altas esferas espirituais, que com certeza estão aqui conosco na noite de hoje, que trabalham a nossa cura do corpo e principalmente do espírito. Então é um convite que eu faço a todos vocês, com muita gratidão a Francisco Lores, que venham conhecer a doutrina, venham conhecer Jesus, e de mãos unidas com Francisco Lores, que todos possam caminhar numa seara de amor, de perdão e de muita luz. Vamos orar? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, todos nós. Vamos mentalizar quem conhece nosso mentor Francisco Lores. Vamos mentalizar Jesus. Um Jesus acolhedor, um Jesus amável, que está de mãos dadas com Francisco Lores. E estão, neste momento, escutando os nossos corações, nas nossas mais prementes necessidades. Vamos orar por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pela humanidade que sofre. Vamos pedir, meus irmãos, que o conhecimento espírita seja oportunidade a todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados. Que a luz divina encontre a todos nós e principalmente encontrem aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas que tenham a oportunidade para isso. É com muita gratidão que eu convido vocês para que a gente agora, neste momento, se dirija à sala de passe e fluidoterapia. Uma boa noite a todos, que assim seja. Muito obrigada.